Meu nome é Gustavo, né? Gustavo Botelho. Primeiramente, eu queria agradecer ao FAME, né, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, porque é a terceira edição do FAME. Desde a primeira edição eu venho participando, né, não como palestrante, é a minha primeira vez como palestrante aqui no Congresso, mas venho para prestigiar, né, o evento, e foi nítida a evolução da organização, das discussões e de todo o evento por si. Então, parabenizar também o FAME por essa evolução e por esse engajamento. Acho que é muito importante, né, para a comunidade, para a indústria do futebol, querendo ou não, uma profissionalização mesmo das discussões. Então, tenho visto muitos profissionais de clubes diversos, né, Coimbra, Atlético, vi os colegas aí do Cruzeiro que eu tive a oportunidade de trabalhar também, e fico muito feliz de poder falar um pouquinho da minha experiência aqui para vocês. O tema da apresentação, então, é a transformação digital nas SAFs, a sistematização interna a partir da gestão da captação. Bom, falando um pouquinho sobre a minha trajetória, eu me graduei em Educação Física aqui na UFMG, né, e para além de outros trabalhos, eu trouxe aqui uma atuação mais focada na parte de dados, né, que foram as minhas últimas atuações aí nos últimos anos. Então, começando aqui, eu fui fisiologista do Minas Tênis Clube. Como a gente gosta, né, de títulos, eu trouxe no próximo slide, pode passar para mim, por gentileza, a conquista que a gente teve ali na Copa Super 8 de basquete. Então, foi a primeira conquista nacional do Minas Tênis Clube em uma competição de basquete de nível nacional. Isso foi em 2021. E, na época, no trabalho de fisiologista, a gente foi responsável ali, eu e junto com outros colegas ali do Departamento de Ciências do Esporte, por estruturar todo o processo de controle de carga de treinamento dos atletas, né? Nesse caso, eu atuava diretamente com basquete. Então, eu acompanhava diretamente o basquete e nós desenvolvemos todo esse processo de análise baseado nos dados do GPS, né? Dos dados tanto dados vitais, de frequência cardíaca, quanto deslocamentos, e a gente conseguiu ótimos resultados, né, a partir toda essa estruturação e dessa gestão, dessa tomada de decisão baseada em informações. Logo depois, eu saí do Minas, recebi um convite para ir para o Cruzeiro, exatamente na época que o Ronaldo vem, compra o Cruzeiro e transforma o clube em SAF, né, como a gente gosta de títulos. A gente foi campeão da Série B ali na primeira temporada, né, de 2022, e eu fui também como fisiologista. Mas como a situação do Cruzeiro ela exigia um pouco mais de cuidado naquele momento, o meu foco também era muito na estruturação do processo de dados, né? Nesse caso especificamente da área de saúde e performance. Então a gente atuou ali diretamente com os dados de GPS, mas também com outras áreas relacionadas, como registro de lesões, registro de atendimentos, massoterapia e tudo isso. E a gente desenvolveu um trabalho bem interessante ali na primeira temporada, que a gente conseguiu ali reduzir bastante a quantidade de lesões. Quem acompanhou aí sabe que o time de 2022 trabalhou num rendimento bem legal ali para as condições que a gente tinha. E conseguimos aí o resultado esperado, né? Logo depois, ao final da temporada de 2022, eu saio da fisiologia e sou transferido para o departamento de futebol propriamente dito, né? Eu trabalhava ali no planejamento e controle, mas eu trouxe aqui como um gestor da informação, porque era exatamente o objetivo de mapear os outros processos e entender como que estavam a geração de informação dos outros processos relacionados ao departamento de futebol, para que a diretoria pudesse tomar uma decisão embasada em informações, né? Então, tudo isso visando a governança ali do clube naquela época. Logo depois, ao final de 2023, eu saio do Cruzeiro e venho focar na minha empresa. Hoje eu sou CEO da Dax Sistemas e eu atuo exatamente na sistematização da gestão de clubes de futebol, mais focada, né, hoje com o fenômeno da SAF, na sistematização aí das SAFs. Mas nessa apresentação eu quero trazer para vocês, basicamente, um pouco da minha experiência ali enquanto gestor da informação do Cruzeiro e um pouco de que estruturar uma SAF, né, ajudar na estruturação dos diversos departamentos de futebol de uma SAF, me ensinou. Bom, a gente não pode deixar de comentar sobre a lei da SAF, né, para começar sobre todo esse assunto, né? Em 2021 foi homologada a lei que deu permissão para que os clubes virassem empresa, né? Isso trouxe uma série de benefícios fiscais e possibilidades
para investidores olharem com um pouco mais de cuidado para o futebol. Não é o meu objetivo entrar tão a fundo, mas só passando aqui algumas dos benefícios trazidos com essa lei, né? Uma mudança do regime tributário, né? A ausência de responsabilidade direta dos investidores sobre as dívidas, a possibilidade de participação dos donos no lucro da empresa, que gerou uma grande oportunidade para que investidores começassem a comprar, né, clubes e transformá-los em SAFs. Isso gerou uma preocupação com rendimento e sustentabilidade, porque nenhum investidor vai investir em um clube sem ter informações contábeis, principalmente, sobre aquilo, e sem saber se aquela atuação é sustentável. Isso gerou um olhar voltado para a gestão interna e para os processos. Então, os clubes começaram a se preocupar com o que estava sendo feito internamente dentro do clube, né? O que estava gerando, o que as ações geravam de resultados. E isso gerou uma maior necessidade de controle operacional. Então, os clubes eles começaram a se preocupar e se perguntar como cada departamento trabalha. Qual que é a atuação, quais são os custos e os resultados de cada um dos departamentos. E a gente chega aqui na profissionalização da gestão e modernização dos clubes. E a gente começa a falar agora de governança e gestão, né? Como trazer a informação, a análise de dados para uma tomada de decisão especificamente sobre a gestão de um clube de futebol. Então, a gente começa a falar agora de governança, que nada mais é que são os mecanismos de liderança e controle aplicados para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão. Tá? E essa gestão ela tem como objetivo gerar uma maior prestação de contas, aumentando a accountability, né, que é um indicador de gestão, para dar essa prestação de contas para a governança. E muitos estudiosos destacam a relevância de uma gestão baseada em dados e da análise contínua do desempenho. E esse desempenho não só esportivo, tá? Aqui hoje eu não vou falar de ganhar ou perder jogo. Eu não vou entrar em análise de campo ou análise tática, mas sim 100% em análise de desempenho e rendimento operacional do clube. Bom, diversos autores têm destacado aí que um clube de futebol ele não vai atingir os seus objetivos de longo prazo sem uma gestão financeira e de recursos adequada, né? E aí a gente começa a entrar na gestão de recursos do clube, né? Eu trouxe aqui para vocês um estudo de 2018, percebam que clubes da Série A, especificamente, então é muito importante a gente focar nesse recorte, porque eu vou falar muito de recortes de clubes um pouco mais para frente, como que é a distribuição de receita de um clube de futebol neste estudo em específico, que reflete a realidade dos clubes brasileiros. Então a gente percebe que cotas de TV ocupam ali quase 40% das receitas totais de um clube, as transferências de atletas 23%, patrocínio e publicidade 10%. Mas lembrando, clubes de Série A, tá, pessoal? Além disso, existe uma grande evidência na literatura sobre a necessidade de melhorias da gestão dos clubes brasileiros, a partir da identificação de um índice de disclosure, que é basicamente a transparência informacional, ou seja, a ação de dar informações aos interessados, seja eles investidores, ou seja eles os gestores da própria instituição, sobre como estão a gestão operacional e a gestão de recursos do clube. Então, estudos demonstram para a gente que o índice de disclosure de clubes brasileiros é menor do que 60%. Isso é um índice extremamente baixo e nos mostra a baixa transparência e incompletude dos relatórios financeiros do clube, com um ROA, um índice de retorno sobre o ativo do clube, negativo, ou seja, uma ineficiência operacional e financeira por parte desses clubes. Isso pode ser gerado por diversos motivos. Um grande gasto para se ter ativos sem um retorno adequado,
muitas vezes embasado em desempenho esportivo, ou até mesmo um baixo retorno por si só com os ativos que chegam nos clubes. Mas aí eu pergunto para vocês, como que está a realidade brasileira dos clubes? Quantos clubes registrados vocês acham que a gente tem hoje no país? E aí eu gostaria da participação, ouvir pelo menos aí uns três palpites. Quantos clubes vocês acham que estão registrados no país hoje? Quantos? 300? Algum mais? $300 é o único palpite? Quantos? 800. 1.000? Alguém mais? Eu falo para vocês que é mais que 1.000. 2.000. Vamos lá. Para entender essa realidade, entender se aqueles gráficos que eu mostrei, eles dizem respeito à grande maioria dos clubes de futebol, eu trago para vocês um relatório emitido pela CBF no ano passado, em 2023. Como que estava a distribuição dos clubes no ano passado. Então, a CBF falou para a gente que a gente tinha 1.276 clubes registrados no país, sendo eles 850 clubes profissionais, 426 amadores, e se a gente for considerar as principais divisões, né, Série A, B, C e D, a gente tem apenas 124 clubes. Se eu for considerar a Série B, a Série A, 20 clubes ali não representam nem 10% do que a gente tem no país. Eu não consegui dados atualizados e fidedignos sobre a quantidade de SAFs já registradas hoje. Mas eu arrisco a dizer que a gente vai fechar 2024 com mais de 100 clubes registrados como SAFs. Sendo hoje, se eu não me engano, 7 apenas na Série A. Ou seja, das 100 SAFs que a gente tem, menos de 10% delas estão na Série A. E, além disso, outro dado interessante, só curiosidade, acho que na virada do primeiro para o segundo turno do Brasileirão, 5 dos 7 clubes que estavam na liderança da competição eram SAFs. Então, é um dado interessante, mas que mostra que esse gráfico de distribuição de receitas, ele não representa o montante global do Brasil, apesar de os clubes da Série A representarem o maior montante financeiro, né, de fato. Mas é óbvio que esse percentual, ele não é visto para os 90% dos clubes que eu citei, que são aqueles que estão fora das divisões principais. O que faz com que a gente tenha uma participação de transferência de atletas muito maior para aqueles clubes que não estão nas principais divisões do país. Exatamente porque esses clubes são os responsáveis por captar, formar e vender ou emprestar os atletas para os clubes que estão na elite do futebol, tanto brasileiro quanto mundial. Então, o que eu quero começar a trazer aqui de reflexão é que preocupação com cotas de TV ou com uma torcida muito expressiva é a realidade de poucos clubes, de fato, e aí eu começo a trazer como que é a realidade das SAFs que não estão na realidade brasileira. Porque elas começam a ter que se preocupar com os seus próprios ativos, ativos intangíveis, ativos esses que são os próprios jogadores. E quais são as fontes de receita, né, advindas de contratos esportivos? Aí agora a gente começa a passar rapidamente pelo direito esportivo, mas os ativos intangíveis podem trazer 5 principais fontes de receitas para o clube, sendo eles o mecanismo de solidariedade, que é o percentual que o clube tem direito a receber sobre cada transferência do atleta, exatamente pela participação na formação desse atleta. O Training Compensation, ou compensação por treinamento, que é o percentual que o clube formador tem direito a receber no primeiro contrato profissional dos atletas. O reembolso, no caso de empréstimos, é possível fazer acordos ali de reembolso no caso de atletas profissionais, a venda de direitos econômicos e a cessão de direitos econômicos desses atletas para outros clubes. Então é muito comum um clube relativamente pequeno captar, formar um atleta, ceder esse atleta para um clube grande, para que esse atleta seja uma vitrine,
e deixar um direito econômico no clube que foi o formador. Então, quando esse atleta ele for profissionalizado ou for vendido, o clube que formou vai ter um rendimento sobre aquele atleta. Então, a gente começa a perceber a importância da captação e da formação para os clubes formadores, né? Os clubes que munem os clubes da Série A com jogadores. Então, a gente percebe que 90% dos clubes no Brasil têm uma preocupação maior com captação e formação desses atletas. E é por isso que hoje eu trago um pouco da importância da captação para o futebol. E aí eu trouxe aqui um ciclo de vida dos atletas, né? Como que é esse ciclo do atleta desde que ele entra no clube até o momento que ele sai, né? Que ele é vendido. Claro que cada clube vai ter as suas próprias formas de gestão, as suas próprias etapas, mas existe uma linha central que vai ser inerente a qualquer clube hoje no Brasil, que é, primeiro, a captação / mercado, e a gente não pode confundir captação com mercado, porque a captação ela é basicamente de atletas da base, geralmente atletas não profissionais, podendo ser também, mas o mercado ele fala basicamente, ele traz mais informações sobre esses atletas que já estão profissionalizados, geralmente eles já estão envolvidos em um sistema de competições, registrados na CBF, assim por diante. Depois de captado o atleta, a gente tem o processo de registro desse atleta, tanto no clube quanto na CBF, então o atleta ele precisa ser registrado para ter condições de jogo, e o clube precisa fazer toda a gestão contratual desse atleta ali. Feito tudo isso, a gente tem a parte de formação e treinamento, que são todas as informações inerentes ao dia a dia de treinos, né? Hoje a gente consegue ter uma boa quantidade de informações sobre esse processo em específico. A gente tem a saúde e performance, que são os processos inerentes ali à fisiologia, fisioterapia, massoterapia, todos os cuidados de saúde com o atleta. A supervisão e logística, que está intrinsecamente ligado com a formação e treinamento. Então, hoje, praticamente todos os clubes têm um departamento de supervisão, né, que são os supervisores ali, que fazem toda a logística dos treinos e jogos. E, por fim, o processo de empréstimo e venda, que é quando o atleta vai finalizar o ciclo dele dentro daquele clube. E aí eu trouxe esse painel, colocando bem explícito todos os grandes processos de um clube, exatamente para a gente começar a pensar quais são os dados que são gerados em cada um desses processos, né? Cada um de vocês deve ter algum tipo de atuação, deve se interessar um pouco mais ou um pouco menos por cada um desses departamentos, mas é importante a gente saber que todos eles existem e que o clube ele precisa de ter todos eles funcionando muito bem. Mas para exemplificar, como eu sou fisiologista de origem, eu trouxe um exemplo da saúde e performance. Hoje eu vejo que é um departamento que tem a maior geração de dados internos, ou seja, é o departamento que consegue gerar maior quantidade de dados com a melhor qualidade, exatamente com a ajuda de sistemas de GPS, né? Que geralmente são sistemas adquiridos de empresas terceiras, mas quando eu digo produzir esses dados internamente, é que no dia a dia o fisiologista vai lá, coloca o GPS no atleta, monitora, retira o GPS, trata esses dados e emite relatórios para análises diárias da carga de treinamento. Então, eu trouxe aqui um exemplo de um relatório que a gente utilizava ali no Cruzeiro em 2022 para analisar todas essas informações. E aí, pessoal, todo esse processo de geração de dados, ele acontece internamente no clube, exatamente embasado ali no processo de ETL, que é extrair, transformar e carregar. Então, as fontes de dados são geradas pelo GPS. O fisiologista, geralmente no clube, ele é responsável por extrair e fazer o tratamento desses dados, até que esses dados eles possam ser analisados, carregados em alguma plataforma para serem analisados em formatos visuais, né? Geralmente a gente faz isso pelo processo de Business Intelligence, e aí a gente consegue fechar todo o ciclo da fisiologia internamente dentro do clube. Porém, não é essa a realidade de todos os departamentos, porque o clube ele não consegue produzir dados de todos os
departamentos. Então, é muito comum que o clube ele adquira fontes de dados de terceiros, né? A gente vai ver muitas palestras aqui falando dos event data, né? Que os clubes eles precisam adquirir as fontes de dados de terceiros e, a partir daí, eles trabalham essas fontes. Então, a parte de geração de dados, o clube ele terceiriza. Mas eu estou trazendo aqui para vocês a reflexão sobre as informações que são geradas efetivamente dentro do clube, né? E aí a gente precisa entender cada atuação no seu quadrado, como é gerada e tratada as informações internas do clube. E aí a gente entra no tema principal dessa apresentação, que é sobre a estrutura da captação, né? Então eu fiz todo esse briefing para a gente começar a falar como que funciona a captação hoje. Quais informações são geradas pelo departamento de captação? Como que hoje os clubes tratam essa informação, armazenam essa informação e analisam essa informação para uma tomada de decisão estratégica? Bom, eu separei a captação basicamente em interno e externo. Sendo interno, os profissionais que são ali contratados pelo clube, tendo ali geralmente um gerente, um coordenador e um supervisor, e os observadores e analistas, que são propriamente dito os olheiros, né, vamos dizer assim, que são os responsáveis por fazer as viagens, por estar presente em jogos, por realmente ver e pontuar aqueles atletas. E a gente tem a estrutura externa, que é como outros parceiros se relacionam fornecendo atletas para o clube. E eu coloquei a escola de esportes aqui separada, porque hoje é muito comum que grandes clubes tenham as suas próprias escolinhas esportivas, e essas escolinhas são, sim, uma grande fonte de captação de atletas. Mas a gente também tem diversas outras, como projetos parceiros, escolinhas externas, outros clubes, a própria diretoria indica muito atleta, as próprias comissões técnicas, empresários de atletas que fazem essa comunicação diária com o clube. E aí a gente precisa entender como que o clube registra e avalia todas essas informações. Então, primeiro, a captação ela precisa entender o que eu tenho no meu clube, o que eu quero / preciso, né? Em questão de formato de jogo, de perfil de atleta, o que eu tenho e o que eu estou precisando neste momento. A partir desse levantamento e desse detalhamento, a gente consegue entender distribuição da equipe, as forças e fraquezas, a gente consegue entender onde buscar e como buscar esses atletas, né? E aí, levando em consideração os requisitos internos, os relacionamentos que o clube tem com as fontes externas, a efetividade de cada operação e a logística e a administração desses recursos. Porque, como eu falei para vocês, não adianta nada eu só captar, mas eu não entender quanto está me custando e se aquilo está me dando um retorno que eu espero. Então, a gente começa a entrar aqui exatamente na sistematização da captação. Como transformar isso num sistema que gira de forma orgânica, né? Bom, um sistema ele é um grupo de componentes interrelacionados que trabalham juntos rumo a uma meta comum, recebendo insumos e produzindo resultados em um processo organizado de transformação. Pensando dessa forma, o próprio departamento de captação já seria um sistema que funcionaria dessa forma, né? Visando um resultado comum. Porém, se a gente for entender como que são aplicados os sistemas de informação dentro desses processos, a gente vê hoje que a gente está muito na informalidade. E o que a gente quer é exatamente trazer a nossa atuação para meios formais, que é tendo processos pré-definidos, entradas e saídas padronizadas e definições fixas do que eu tenho, né? Basicamente transformando a minha atuação em variáveis para que eu possa analisá-las. Com o objetivo de automatizar todo o meu processo, tanto de captação quanto de análise dos meus recursos, que é basicamente aplicar a tecnologia para aumentar a capacidade de iniciativa, autorregulação e autocorreção dos meus sistemas, com o objetivo final de aumentar a capacidade informativa para a minha gestão. Ou seja, como que está a minha captação de recursos e o meu turnover de recursos, né? E aí a capacidade informativa do departamento de captação é exatamente essa relação entre a estrutura interna e a estrutura externa. E aí a gente começa a elencar as variáveis que podem ser detectadas e trabalhadas no processo. E aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Só uma sugestão, mas convidando todos a fazerem as suas próprias reflexões sobre o que é importante para a sua gestão. Mas se a gente pensar em atletas, a gente pode ter quantos atletas foram observados no clube? Quantos foram pontuados? Quantos atletas eu agendei e avaliei? Quantos atletas eu aprovei?
São informações importantes que o clube precisa ter. Em relação aos observadores, quantos atletas cada observador observou e efetivamente indicou, avaliou, aprovou, reprovou, monitorou e assim por diante? Qual que é a eficiência de cada observador do meu departamento? Como que está a logística de viagens, custos e os destinos para onde esses observadores estão viajando? Pensando nos parceiros, quais atletas esses parceiros e quantos ele já indicou? Quantos foram avaliados e efetivamente aprovados? E desses aprovados, qual que é o tempo que eles ficaram dentro do meu clube? Qual que é a eficiência dos meus parceiros para a minha gestão? Eu preciso avaliar os meus relacionamentos também para tomar uma decisão se aquele parceiro ele está me trazendo benefício ou não. Pensando aqui em alojamentos, viagens e financeiros, a gente começa a ter também diversas outras variáveis que, como eu falei com vocês, são exemplos de como a gente pode sistematizar e padronizar a coleta, a análise e o accountability, né, a prestação de contas para a minha gestão de como está sendo a minha eficiência. Então, no resumo, a lei da SAF trouxe a necessidade de maior organização, com a governança e uma gestão baseada em dados. Existe uma necessidade de mapeamento dos processos dentro do clube para entender a eficiência de cada um e como estão sendo gerados os dados, para que a gente possa sistematizar e automatizar os processos e ter um trabalho com mais inteligência, seja em qual setor a gente esteja atuando, mas eu trouxe a captação hoje por entender que é um departamento extremamente estratégico e a porta de entrada para a aquisição dos recursos, principalmente daqueles clubes que não estão nas divisões principais do Brasil, né? E assim eu fecho a apresentação, agradeço todo mundo aí pela atenção e deixo aberto para as perguntas agora. Vai ser no slide ou presencial? Alô? Só reforçando aqui, pessoal, ninguém usou o slide aqui, acho que ninguém, né, não está aquecido ainda, mas nas próximas apresentações vocês podem escanear o QR Code ou entrar no site, colocar o código e fazer a pergunta ao longo e votando nas perguntas que vocês mais quiserem ouvir. Mas, por enquanto, a gente pode fazer, né, a moda antiga aqui também. Quem quiser fazer uma pergunta aí? Parece que tem. Obrigado, bom dia. Bom dia. Meu nome é João Luiz. Seriam duas perguntas. Assim, se tem algum percentual, no caso da captação, tá? Se tem algum percentual de acerto nessa captação e quem que avalia o setor de captação? Se tiver, né? Tá. Sobre a questão de percentuais, João, né? João. Ainda não existe um parâmetro definido para clubes e para departamentos específicos, porque eu tenho visto hoje uma proatividade dos clubes em saírem da informalidade e irem para a formalidade, ou seja, definir o que efetivamente vai ser registrado, consequentemente avaliado, e aí sim a gente conseguir gerar esses percentuais. Hoje não existe um parâmetro ou pontos de corte, né? Eu trago essa apresentação e essa reflexão exatamente para que a gente consiga caminhar para esse sentido, começar a gerar parâmetros que sejam aplicáveis ou aplicados em gestões ao longo do país. Mas hoje eu não consigo te falar um percentual. É basicamente você analisar a sua gestão, o clube analisar e entender se aquilo está sendo efetivo ou não. Qual que foi a segunda pergunta? Quem que avalia o setor? Geralmente, quem avalia os diversos setores são os gerentes, né? Então, hoje, nas estruturas macro dos clubes de futebol, pelo menos os que eu conheço, tá, pessoal? Eu falo da realidade que eu vivo. Cada setor tem um gerente que é responsável por fazer essa análise. Mas, pegando o caso específico do Cruzeiro, que eu tive a experiência de vivenciar, o Cruzeiro tinha tanto uma gestão operacional quanto uma gestão estratégica. Então, a gestão operacional, por mais que ela tivesse ali uma participação mais próxima do dia a dia, ela prestava contas para a gestão estratégica. E a gestão estratégica tratava a captação, sim, com esse olhar estratégico e de muita relevância. Então, foi uma necessidade de estruturação importante que a gente teve ali,
exatamente por essa prestação de contas da gerência de captação para a gerência estratégica, para a diretoria estratégica, no caso. Mais uma pergunta aqui em cima. Olá, bom dia. Bom dia. Eu achei muito interessante aquela imagem que tu colocaste do ciclo de vida do atleta no clube e a quantidade de dados que ele gera durante todo esse período. E não sei se não, até uma reflexão, uma provocação, se não seria o caso de colocar também a vida dele pós-clube, porque afinal de contas ele continua gerando não só créditos de mecanismo de solidariedade e training compensation, mas também dados muito ricos para o clube, porque afinal de contas o clube começa a entender e identificar padrões no destino desses atletas. Para onde esses atletas estão indo, qual o mercado, qual o clube que se adapta mais e compra mais esses atletas, e isso, afinal de contas, traz não só novas rotas comerciais, mas traz dinheiro mesmo para o clube, além de muitos dados. Perfeito. Qual que é seu nome? Eduardo. Eduardo, eu coloquei aqui empréstimo e venda exatamente pensando nisso tudo que você falou, né? Quando o atleta ele sai do clube, dependendo da idade dele, o clube tem a participação sobre todas as futuras vendas que fizer, as transferências do atleta, ou seja, é o interesse do clube controlar o atleta depois que sai, por motivos econômicos também, além dos direitos econômicos, enfim, todas aquelas 5 fontes de receitas que eu citei, mas também para entender esse lado que você falou de para onde os atletas estão indo, tá? Eu ia falar do Clearing House. Apesar do Clearing House estar sendo, né, já implementado pela FIFA, o Clearing House, pessoal, para quem não sabe, é uma plataforma da FIFA onde a FIFA irá repassar esses mecanismos de solidariedade, esses valores a cada transferência. Então, ela mesma será responsável por identificar esses valores e repassar aos clubes, porque até um tempo, isso era responsabilidade dos próprios clubes. Então, imagina um clube que tem 200 atletas entrando e saindo todo ano, o clube tem que ficar controlando todas essas transferências, para onde os atletas estão indo e se tem valores de venda ali para ele poder cobrar. Isso estava ficando inviável, muitos clubes perdiam muito dinheiro desses mecanismos por conta disso. A FIFA está implementando o Clearing House, talvez seja um pouco menos necessário fazer esse controle, mas isso ainda não está efetivado. Então, a gente não pode contar 100% com isso, gerando sim a necessidade desse acompanhamento posterior. Obrigado pela pergunta. Isso aí, pessoal. Acho que a gente vai dar uma pequena pausa aqui agora e a gente volta para a próxima apresentação. Obrigado.